tempo tem que durar uma mamada e a cada quanto tempo um bebê tem que mamar? Olá, eu sou a Paula Philipson, consultora de amamentação, mãe de 4 meninos lindos, sendo os últimos 2 deles gêmeos. Eu sempre falo que essa pergunta é de milhões. Todos os pais me perguntam quanto tempo o bebê precisa ficar no peito e a cada quanto tempo ele tem que mamar. Então vamos lembrar primeiro que o estômago do bebê é muito pequeno, ele nasce com o tamanho de uma cereja, que cabe em torno de 8 ml, e até a primeira semana de vida ele vai chegar ali até uns 60 ml, do tamanho de uma noz mais ou menos. Sabendo disso, é importante que a gente então entenda que esse estômago pequeno não tem uma capacidade grande, também logo vai ter um esvaziamento muito rápido. Então é normal e esperado que o bebê queira mamar daqui uma hora e pouquinho. O que acontece com a fórmula que as pessoas confundem, que tem que ser a cada 3 horas, ela acaba dilatando um pouco mais o estômago, ela tem uma digestão um pouco mais lenta. Importante lembrar que eu não estou falando mal da fórmula, e sim da diferença que tem de digestão da fórmula e do leite humano. Então, lembrando que o leite humano vai ser digerido mais rápido, o esvaziamento gástrico é mais rápido, então o bebê de poucos dias de vida, poucas semanas, dificilmente vai aguentar ficar 3 horas sem mamar. Claro que esse intervalo pode variar durante a noite, quando o bebê já começa a adquirir um ciclo circadiano, de acordo com a rotina da família, esse bebê pode sim começar a dar espaçadas maior à noite. E eu sempre falo para as mães, quanto maior a ingesta calórica do dia, menor a necessidade de ingesta calórica à noite. Então é mais provável que o seu bebê durma por intervalos maiores se ele mamar em intervalos menores durante o dia. Por isso que a gente fala muito sobre a livre demanda. A livre demanda é ofertar o peito sempre que o bebê demandar. Mas nem sempre significa que todo choro é uma demanda de peito. Claro que o peito é muito além de alimento, ele também é aconchego, também é vínculo e acalma o bebê. O ato de sugar acalma o bebê, então ele sempre vai aceitar o peito. E muitas famílias entendem isso como fome. Mas não, o choro é a linguagem do bebê, eu sempre bato nessa tecla. Então, observem, se ele acabou de mamar, você vê que está sendo uma mamada efetiva, você vê que ele está mamando bem, está ganhando peso bem, está enchendo fralda, às vezes esse choro, logo após a mamada, menos de 1 hora depois da mamada, até 1 hora e pouquinho talvez, note se ele não quer trocar fralda, a roupa está incomodando, se ele está num ambiente com muito estímulo e está incomodado e quer mudar de ambiente, se ele quer colo, se ele quer mudar de posição. É muito difícil ser bebê, gente. Então o choro é a comunicação dele. Se esse vídeo está sendo interessante para você, aproveita e já se inscreve no meu canal e deixa o curtir. Isso ajuda muito a divulgar o meu trabalho. E como saber então se é fome mesmo? O choro vai ser o último sinal da fome. O bebê começa a ficar mais acordado, mais desperto, ele olha para os lados, ele põe a mãozinha na boca, ele começa a procurar o peito. Aposto que muita gente já percebeu isso. Às vezes ele tem um estímulo só de encostar algo na boca e ele já querer mamar. Aí tem que ver que às vezes é só reflexo involuntário, porque tudo que encosta na boca faz ele entender que ele tem que sugar, ele está conhecendo o mundo pela boca. Então observa se ele busca ativamente algo para sugar ou se você encostou sem querer uma parte do seu corpo e ele está sugando porque você só encostou. Se ele busca ativamente, é um sinal de fome. Tá, você falou então se ele tá mamando bem, se ele chorar depois da mamada, é sinal que não é fome. Como que eu vou saber se ele tá mamando bem? Primeira coisa, fralda. Gente, a fralda diz muito. Quanto mais fralda de xixi, a gente fala a partir do 5º dia de vida, 5 a 6 fraldas num período de 24 horas com xixi e pelo menos 1 cocô por dia. Isso desde o 1º dia de vida, tá, gente? A partir do 5º dia também, o cocô tem que estar amarelo mostarda. Isso também é um bom indício de uma alta ingesta de leite. Além das fraldas, temos também o ganho de peso, que você deve acompanhar na balança do pediatra. Cuidado para não ficar se pesando em casa, porque a balança nem sempre é exata. Às vezes a gente pesa com o bebê no colo, pesa sem o bebê no colo, faz uma conta, e isso às vezes não dá muito certo e deixa os pais mais ansiosos. Um bebê que está satisfeito também, o choro dele vai se satisfazer com outras resoluções, como colo, ninar, carinho, enfim. E quais são os sinais de atenção? Uma mamada muito curta, que ele fica pouco tempo, 5 minutos e já dorme,
Não é possível, muito difícil, um bebê recém-nascido que consiga mamar o suficiente em 5 minutos. Como eu falei, não tem um tempo correto. Tem bebês que em 10, 15 vão mamar o suficiente. Lembre-se sempre de ofertar o outro seio ainda na mesma mamada, para a gente garantir que ele vai mamar o máximo que ele puder. E se o bebê também fica 50 minutos, 45 a 50 minutos e dorme durante a mamada e tem que ficar acordando, também provavelmente não está sendo uma mamada muito efetiva. Eu sempre lembro de fazer a compressão de mama, que é apertar a base do seio, perto do tórax, onde você ajuda o fluxo de leite a ser um pouquinho mais contínuo, para que o bebê não caia no sono entre essas sugadas que o fluxo de leite não é constante. Então, se o bebê está muito sonolento, está difícil de manter uma mamada efetiva por mais tempo, aí é um sinal que você precisa buscar ajuda. E essa ajuda pode ser da consultora de amamentação. Então não se esquece de me deixar uma mensagem, me seguir nas redes sociais e compartilhar esse vídeo com outras amigas grávidas.